Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. O texto da proposta de emenda à Constituição de Reforma Tributária foi aprovado na Câmara Federal e seguiu para o Senado. As mudanças impactam de modo direto os consumidores e contribuintes, mas em especial as empresas. O foco da reforma é a simplificação de tributos de bens de consumo, mas o texto aprovado também trata da tributação de renda e patrimônio. Para entender com mais detalhes este tema, o podcast Empreenda Assim conversa com a advogada Noroara Moreira, especialista em direito tributário. Muito obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Oi, Luciana, muito obrigada pelo convite, dessa vez falando para o podcast da Assim. É um assunto bastante importante, principalmente em razão da aprovação que ocorreu na semana passada. Vamos conversar então. Doutora, o objetivo da reforma tributária é simplificar tributos. De que forma? Nós tínhamos alguns projetos em andamento na Câmara para serem analisados. O que foi para frente, que foi votado na semana passada, foi o de número 45/2019. E ele trouxe uma proposta de simplificação. Outro também tinha, mas a gente vai focar a conversa nesse que foi para votação, né, e vai passar agora para o Senado. A proposta de simplificação é no sentido de diminuir o número de sopa de letrinhas de tributo que a gente paga hoje. Então, é por isso que é muito falado em simplificação, mas na operacionalização dos pagamentos, não necessariamente nos valores que serão pagos. Então, para a gente simplificar, essa proposta número 45, ela visa substituir alguns tributos que hoje a gente paga. Então, a gente pensa sempre assim, quando a gente vai falar na proposta 45, que essa aqui foi para frente, né? Tributos que são federais e tributos que são estadual e municipal. Então, vamos falar primeiro dos federais. A proposta pretende substituir PIS, COFINS e IPI com um tributo diferente, que é de seletividade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, e pretende substituir no âmbito do estado e do município ICMS e ISS. E como que funcionaria isso? No âmbito federal, ele propõe um imposto só, que é o imposto contribuição de bens e serviços, que vira CBS, e para municípios e estados é o imposto sobre bens e serviços, IBS. Os dois incidem sobre bens e serviços. Um no âmbito federal é chamado de contribuição e outro é chamado sobre imposto. E a proposta é que esses dois possam substituir esses 5 que eu mencionei, cada um dentro da sua esfera. Mas o texto aprovado traz alguma mudança que não estava prevista na proposta original? Desde 2019, quando essas propostas passaram a ser analisadas no Congresso, houve muita discussão. Lógico que, do jeito que foi aprovada, a gente gostaria de ter tido um pouquinho mais de tempo, alguns setores da economia, para discutir um pouquinho melhor. Mas, enfim, houve discussões e as novidades, vamos dizer assim, a diferença entre a proposta original para aquela que foi aprovada, principalmente no que se refere à cesta básica. O que ficou aprovado e passou para o Senado é a isenção dos produtos, dos alimentos que compõem a cesta básica nacional. Mas essa lista de produtos vai ser definida em lei complementar. Eu até aproveito aqui para fazer um parêntese sobre esse assunto. A proposta que passou, ela traz muita inovação, muita coisa já foi definida por ela e votada pelos deputados, mas muitas outras ainda vão passar por uma regulamentação por lei complementar. Então, a gente está falando de uma proposta de emenda constitucional, significa que vamos, com essa proposta passando, ela vai alterar a Constituição propriamente dita, mas a Constituição é uma legislação maior, é aquela que rege todas as outras a que estamos sujeitos. Então, para os detalhes, para aquelas regulamentações menores, vão haver outras leis. Por exemplo, uma lei complementar que vai regulamentar quais são os produtos que vão ficar abrangidos por essa isenção relacionada à cesta básica, por essa isenção tributária. Então, muita coisa ainda vai ser discutida, inclusive para os outros setores também,
no que se refere aos valores que vão ser tributados propriamente dito. Mas respondendo a sua pergunta, a principal diferença foi essa situação da cesta básica, que no texto originário não existia dessa forma e agora está bem abrangente. Como ficam os tributos estadual e municipal, ICMS e ISS? Quanto ao ISS, que é municipal, e o ICMS, que é estadual, como eu falei na pergunta anterior, vai haver uma substituição por um imposto só, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e ele vai, então, englobar todas essas receitas que vão ser distribuídas entre estados e municípios, só que vai haver um período de transição aí para acontecer, na verdade, para todos eles, né? O que está previsto nesse projeto que passou é que vai haver uma alíquota transitória de teste de 0,9 para o CBS, que é o federal, e para o IBS 0,1 a título de arrecadação. O que significa isso? Vamos fazer um teste para verificar de que forma isso vai impactar diretamente nos municípios e nos estados, porque, obviamente, vários deles contam com incentivos que foram dados para os profissionais, para as empresas, e isso será mantido por um período relativamente longo. Até 2032, todos os benefícios ligados a ICMS concedidos pelos estados, por exemplo, serão integralmente mantidos. Mas o fato é que tanto o ICMS quanto o ISS serão substituídos por um só. Maringá poderá perder a arrecadação com o ISS sendo cobrado no destino? Essa situação do destino, Luciana, é bastante relevante, principalmente para o ICMS. É o que a gente ouve falar muito em guerra fiscal. Muitos estados, para conseguirem fomentar a economia, davam, né, muitos benefícios às empresas, às indústrias principalmente, para que elas se instalassem ali e tivessem um recolhimento menor se comparado com outros estados, por exemplo. E sabemos que nosso país tem uma abrangência continental, então, dependendo da região que a gente fala, algumas regiões elas têm uma vocação mais de produzir do que de consumir. E isso causava algumas inconsistências e incongruências no recolhimento. O que se pretende com essa proposta que foi aprovada é trazer toda a tributação, basicamente, para os consumidores, não para os produtores. E isso gerou muita discussão, inclusive por alguns estados específicos. Goiás, por exemplo, foi um estado que ficou muito aguerrido nessa situação, porque eles fomentaram muito essa situação de incentivo fiscal justamente para trazer as indústrias para o estado e acabaram sendo não prejudicados efetivamente, porque houve aqui algumas situações que a gente já vai falar, mas ficaram se sentindo um pouco preteridos, vamos dizer assim, né? Não tem muitos consumidores, mas tem muitos produtores, e aí eles começariam a receber menos ICMS. Mas aí houve esse meio do caminho, vamos dizer assim, a criação de um fundo para fazer frente a essas distinções que acontecem nessas áreas, inclusive para os municípios. Então, o que se pretende a União, ela detém esses valores e ela vai fazer essas distribuições para que os estados e municípios não percam com a arrecadação a partir dessa fase de transição. Caso exista alguma situação discrepante, que esse fundo possa fazer frente a isso. É importante também dizer que essas alíquotas, tanto do ICMS quanto do ISS, vão ser diminuídas conforme o tempo passar. Então, de 2029 até 2032, tem lá as progressões de diminuição, e em 33, a ideia da proposta é que tanto o ICMS quanto o ISS sejam extintos. Mas, para calibrar, ajustar essa arrecadação a essa nova regra do destino, a PEC 45 ela cria uma transição de 50 anos. Isso tudo vai ser reanalisado pelo Senado, é importante a gente dizer, e as alíquotas também não ficaram não ficaram votadas, só as alíquotas de transição que eu falei lá no início, 0,1 para ICMS e ISS. Então tem muita discussão
prática ainda que vai acontecer agora no Senado. Com relação às transferências, elas continuam na mesma base do que acontece hoje. Então, a gente vai ter o IBS substituindo o ISS e o ICMS. Então, desse valor, 25% que costumam ser repartidos entre os municípios continuarão sendo repartidos. E aí tem uns percentuais desses 25, né, que são destacados para determinados indicadores. Então, por exemplo, havendo melhoria nos resultados de aprendizagem e aumento de equidade segundo lei estadual, montantes iguais para todos os municípios do estado, mas tem que adequar a proporcionalidade da população. Mas o que a gente pode dizer é que 25% ainda continuarão a ser destinados para os municípios. Doutora Noroara, o que muda em relação ao IPVA e ao IPTU? IPVA e IPTU continuam, né? A gente conversou aqui dos tributos que vão ser substituídos, em nenhum momento eu mencionei nenhum dos dois, porque eles continuarão existindo. O IPVA, pela proposta, permite uma aplicação diferenciada pelo Estado, porque é de competência do Estado, em função do tipo, do valor, da utilização e do impacto ambiental do veículo, aí também com essa vocação ambiental. E o IPTU, a diferença que existe é que um decreto municipal ele consegue atualizar a base de cálculo, conforme estipulado pelo município. Hoje, a Constituição prevê que o IPTU progressivo ele só pode ser aplicado em razão do valor do imóvel e da localização e do uso, né, da destinação desse imóvel. Atualmente, para essa proposta, existe a possibilidade, então, de um decreto municipal atualizar essa base de cálculo, facilitar a vida dos municípios nesse sentido. Um adendo sobre IPVA é que hoje atinge veículos automotores terrestres e, a partir da proposta, vai atingir outros tipos de veículos, por exemplo, embarcações. Explica para a gente o conceito de cashback previsto na reforma. A situação do cashback, ela envolve o sistema como um todo. Vamos pensar que tanto o IBS quanto o CBS, eles privilegiam a não cumulatividade de tributação. Então, a gente pensa na cadeia produtiva de um bem ou de serviço, as empresas elas vão pagar uma vez só. Aquilo que elas pagaram na etapa anterior vai ser descontado. É a não cumulatividade, não vai haver tributo sobre tributo. Pessoas físicas, principalmente aquelas que estão lá na ponta da cadeia, que são os consumidores desses bens e serviços, geralmente não conseguem fazer abatimento porque elas não têm créditos a serem abatidos, né? Elas não têm o que abater. Então, a reforma, uma das intenções da reforma é dar a devolução para as pessoas que consomem, inclusive e especialmente aquelas que têm menor poder aquisitivo. Lógico que valores, pessoas que vão ser beneficiadas com isso, tudo isso vai ser regulamentado por lei complementar, como eu disse anteriormente, que são os detalhes, a Constituição não vai trazer isso, mas há essa previsão na proposta. E produtos e valores e pessoas que serão beneficiadas, então, vão ser objeto de análise de regulamentação por lei complementar. Não se sabe exatamente qual sistema vai ser usado para isso, mas tem-se dito muito que vai ser aplicado, assim, a exemplo da restituição de imposto de renda, também esse do cashback para a IBS, principalmente, né? Que é ICMS e ISS. E haverá isenções ou alíquotas reduzidas para algum setor da economia? Há sim setores que serão beneficiados segundo essa proposta, que vai ser analisada pelo Senado agora, de acordo com a vocação de cada um deles. Então, por exemplo, serviços de educação, saúde, produtos medicamentosos ou equipamentos médicos, transporte coletivo de passageiros, insumos agropecuários, produções artísticas e culturais e alimentos destinados ao consumo humano, eles terão um tratamento diferenciado, mas, novamente, terá uma lei complementar para definir quais são esses serviços e que tipo de benefícios serão atingidos por eles. Doutora Noroara, muito obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Obrigada a você, Luciana, pelo convite. Espero ter agregado e fico à disposição. Um abraço. O podcast Empreenda Assim conversou com a advogada Noroara Moreira, especialista em direito tributário. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar este episódio do podcast Empreenda Assim. Até a próxima. Empreenda Assim,
o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.